Glória a Deus. Amém, queridos. Esse povo aqui de Goiânia pensa num povo amoroso, né? Primeiramente, queria agradecer demais a maneira tão carinhosa como vocês sempre nos recebem aqui. Eu sei que aqui tem gente também do Brasil inteiro, não é? E muito obrigado pela consideração, pelo convite. Espero que Deus realmente tenha muita misericórdia e nos abençoe. Curva a sua cabeça mais um pouquinho. Pai querido, mais uma vez nos achegamos a Ti, queremos beijar o Teu rosto, dizer que nós Te honramos, Pai. O Senhor é muito mais do que um Deus todo-poderoso, o Senhor é o nosso Pai. Por isso, libera sobre as nossas vidas a Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Nós oramos que a Sua presença possa nos alcançar nessa noite, que o Senhor derrame a Sua compaixão nos nossos corações, que o Senhor realmente nos dê boca, sabedoria. Reconhecemos que aprouve ao Senhor colocar em vasos de barro, porque é isso que nós somos, vasos de barro, mas aprouve ao Senhor colocar em nós a excelência do Seu poder, da Sua graça. Senhor, por isso, juntos, queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Que o Senhor possa alargar as fronteiras do nosso entendimento, ativar os nossos sentidos, dar-nos ouvidos para ouvir a Sua voz e, acima de tudo, um coração responsivo diante das Suas verdades. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar mencionando aqui um versículo. Salmo 90, 12, é um versículo que a maioria de nós sabemos de cor. Salmo 90 é o famoso Salmo de Moisés. Moisés, ele começou um pouco tarde o ministério, né? Com 80 anos. Tem alguém aqui que tem menos de 80? Começou com 80 anos. E principalmente, talvez, aí na primeira fase de 40 anos, ele tenha perdido muito tempo. Mas no verso 12, que é o único versículo que eu quero pegar desse salmo, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Veja bem que o clamor de Moisés nesse salmo é por sabedoria. Há uma diferença eterna entre viver e viver sabiamente. Viver sabiamente. E nós sabemos que só em Cristo nós podemos viver com discernimento e de uma maneira, vamos dizer assim, espiritualmente disruptiva. Então, como contar os nossos dias? Talvez a gente pudesse, elaborar um sermão só sobre isso, tentando decifrar isso, o que é viver, como contar os nossos dias. Mas, de certa forma, contar os nossos dias é viver de uma maneira que nós seremos bem-sucedidos, principalmente na prestação de contas com Deus. Nós sabemos que vai chegar aquele dia que nós vamos ter que olhar dentro dos olhos dele, e nós vamos fazer uma prestação de contas. Mas é interessante porque a vida exige momentos de reflexão e avaliação, e eu penso que esse evento tem uma conotação nesse sentido. Então eu gostaria também de propor isso, É interessante, Jesus várias vezes, ele, na sua forma de ministrar, principalmente nas parábolas, nas analogias, nas comparações que ele fazia, Jesus estabeleceu
diagnósticos precisos, diagnósticos fundamentais para a igreja. Por exemplo, lá em Lucas 15, na parábola do bom samaritano, ali Jesus ele dá um retrato da classe sacerdotal vigente. Quando ele vai discorrendo sobre aquela parábola, não é? A Bíblia fala lá do sacerdote, do levita, do samaritano, né? Como eles reagiram em relação a uma situação de emergência. Na verdade, ele estava dando um retrato preciso do que estava acontecendo nos bastidores da igreja. Quando você vê lá a parábola do Senhor que arrendou uma vinha, você tem um diagnóstico da história de Israel. Mas talvez um dos principais diagnósticos, e é o que eu gostaria de comentar com você, está ali em Apocalipse, capítulos 2 e 3, é interessante porque antes de Deus julgar e redimir a terra, Ele precisa de ter então uma conversa com os pastores, a quem Ele se dirige assim como anjos, não é? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna e etc. É interessante o livro de Apocalipse, eu já estudei muito o livro de Apocalipse. E obviamente você pode estudar Apocalipse com uma expectativa escatológica, isso é bom, mas a escatologia sempre nos leva para um território onde você precisa ter muita maturidade e saber lidar com a especulação humana. Porque ninguém sabe exatamente o desfecho de todas essas coisas, não é? É interessante que praticamente todas as gerações, inclusive a do apóstolo Paulo, criaram a expectativa de que Jesus voltaria ali. Bom, nós já estamos aí 2024 anos depois que Jesus veio, não é? Um dia como um ano. Então, os tempos, a gente precisa de discernir isso, né? Mas você também pode estudar o livro de Apocalipse com uma expectativa redentora, e eu gosto disso. Apocalipse não é o fim do mundo, na verdade é a redenção da terra. Aquilo que se perdeu em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Você tem então um realinhamento final da terra com a eternidade. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, não é? Então Apocalipse é um livro altamente redentivo. Aquilo que não é redimido pelo sangue, é redimido pelo fogo. Você tem ali esses elementos que são elementos poderosos, né, no que tange a um realinhamento final do propósito de Deus. E é interessante que Apocalipse obedece essa lógica ensinada por Pedro, que tudo sempre começa pela casa de Deus. O juízo, a retidão, o exemplo, tudo começa pela igreja, pela casa de Deus, né? Então, de alguma forma, cada igreja, cada líder, em qualquer época que seja, pode se identificar com essa abordagem. Imagina, se Jesus fosse escrever uma carta para a sua igreja, qual seria o conteúdo dela? Qual seria o conteúdo dessa carta? Se ele fosse escrever uma carta para você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, qual seria o conteúdo dessa carta? Então, da estrutura dessas 7 cartas, né, porque são 7 igrejas ali na Ásia, eu tirei aqui alguns tópicos que é o que eu quero conversar com você, que é uma maneira da gente explorar o conteúdo dessas cartas. E de certa forma aqui nós temos alguns pontos assim muito importantes, tá? Que é o que nós vamos compartilhar. Primeira coisa, são 7 coisas que eu quero falar com você: lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, cultivar
caráter, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento profético. Então, da estrutura dessas 7 cartas, nós vamos trabalhar com esses tópicos, ok? Primeira coisa aí é lembrar os feitos. Isso fala de um histórico de serviços. Lembrar os feitos nos ajuda a reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. É interessante ali em Apocalipse 2:2, Jesus fala assim para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Inclusive Moisés, nessa oração que ele faz, no verso 17, Moisés faz uma oração assim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. O que realmente fazemos de coração para Deus nos afeta, nos transforma. Eu costumo dizer que a questão maior não é que nós fazemos a obra de Deus, mas que nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. É esse entrosamento da obra de Deus em nós, com a nossa obra em Deus. Então tenha certeza que a sua devoção, a consagração da sua vida vai refletir na eternidade de muita gente. Isso é uma coisa indimensionável. Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Muita coisa nessa vida, de fato, como diz Eclesiastes, é passageiro, é bolha de sabão, é conto ligeiro, é um vapor que fica por um pouco e logo se desvanece, mas a sua obra vai com você. Então, é importante lembrar os feitos. Lembrar os feitos produz fé e gratidão. Já parou às vezes para conversar sobre lá o início da sua igreja, como é que foram as coisas, não é? É tanta história empolgante. Então, lembrar os feitos produz fé, produz gratidão, um indubitável reconhecimento da presença de Deus, porque Jesus é a razão e a explicação de todos os resultados, de todos os milagres, não é verdade? Lembrar os feitos também nos ajuda a manter o ritmo, incentiva a firmeza, disciplina, intensidade devocional. Lembrar os feitos produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial, refina o nosso dom. Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas obras. Lembrar os feitos produz alegria, esperança. Lembrar os feitos também tem a ver com situações que nós suportamos, aprendemos, superamos, transformamos, ultrapassamos limites físicos, ministeriais, teológicos, geográficos, acumulamos um saldo, um depósito formado por aquelas excelentes memórias. Lembrar os feitos reforça o grande valor que precisa de ser dado aos pequenos começos, a importância da fidelidade nas pequenas responsabilidades. E curiosamente, para todas as igrejas, Jesus fala isso: conheço as tuas obras, para todas elas. Conheço as tuas obras, boas ou más, certas ou erradas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha. Jesus sabe mesmo quais são as nossas obras. As nossas obras contam diante de Deus. Para Éfeso ele fala assim: as tuas obras, trabalho, paciência, não pode suportar os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Para Esmirna ele fala: sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Pérgamo ele fala: não negaste o meu nome. Tiatira fala sobre o amor, o serviço, a fé, a paciência, fala que as últimas obras são maiores que as primeiras. Para Sardes, Jesus fala assim: não achei as tuas obras perfeitas. Dá para dar uma melhorada, né?
Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, é interessante, para todas as igrejas, Jesus deixa claro que Ele sabe as nossas obras. Deus é um Deus memorial. Ele celebra os feitos, seja por Ele, por nosso intermédio. A gente observa isso como uma espinha dorsal nas Escrituras. O segundo ponto aqui, o segundo tópico, é avaliar a história. Veja bem, lembrar os feitos é fácil e animador. Gostoso a gente conversar sobre aquilo que nós fizemos para Deus. Avaliar a história é um pouco mais difícil. Eu diria até, às vezes, até traumático. É um outro tipo de conversa. É aquela conversa séria com a nossa consciência e muitas vezes envolve até um mapeamento doloroso. Para isso, nós precisamos de um equilíbrio entre graça e responsabilidade, porque nós precisamos também de aprender a nos perdoar, mas também aprender a assumir os nossos erros. Avaliar a história vai além de lembrar os feitos, mas fala de lidar com os nossos pecados, desvios, fracassos, traumas, decepções, cisões. Então, quando a gente fala sobre avaliar a história, é uma conversa mais séria, onde nós vamos lidar com memórias dolorosas, sentimentos angustiantes, escolhas erradas, caminhos tortuosos, feridas não cicatrizadas, frustrações, talvez que até hoje ainda não foram absorvidas, relacionamentos que ainda constrangem, tragédias que nos perturbam. E para isso, então, exige muita coragem, exige humildade, exige disposição de superação, aperfeiçoamento. Às vezes essa é uma pergunta importante. De repente, onde foi que você se perdeu? Por exemplo, Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende. De repente, onde foi que você perdeu a sua unção ministerial? Em que lugar do Jordão espiritual o seu machado afundou? A pergunta de Eliseu, do profeta, é bem clara: onde foi que caiu? Toda queda pode e deve ser mapeada e processada. Então, avaliar a história fala de um reencontro com o propósito de Deus, um realinhamento com o nosso DNA ministerial, uma mudança drástica de visão. Então, Jesus faz aqui um diagnóstico objetivo. Por exemplo, quando ele se refere à igreja de Tiatira, ele fala assim na lata: tenho contra ti, tenho contra ti. Onde é que Deus está tentando nos parar? Por exemplo, quando a gente olha aqui o que ele fala com a igreja de Éfeso, a gente vê uma apostasia do amor. Deixaste o teu primeiro amor, falta de zelo, de prioridade. Pérgamo, você tem ali um problema de imoralidade, a doutrina de Balaão, né? Os tropeços da imoralidade, a doutrina dos nicolaítas, não é? Que é abusar da graça. Igreja de Tiatira, havia carência, mentira, manipulação. Ele fala lá: toleras Jezabel, manipulação espiritual, a falsa profecia, o controle humano que extingue a ação do Espírito, prostituição da verdade, da identidade, do propósito. E Jesus fala para essa igreja de Tiatira: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Olha só que coisa séria. Sardes, Jesus confronta a religiosidade. Ele fala assim: tens nome de que vive, mas está morto. Viver apenas das experiências do passado, das vitórias do passado, da consagração do passado, uma falsa realidade que não existe mais.
Laodiceia, ele fala aí sobre o amor às riquezas, uma igreja morna, enganada pelo amor às riquezas. E vem aqui um diagnóstico trágico. Os adjetivos que Jesus usa aqui são assim extremamente terríveis. Ele fala assim: não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Rapaz, só faltou chamar de corintiano. Brincadeira. Brincadeira, viu, gente? Morno não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando, né? E Jesus está confrontando exatamente isso. Talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você, mas talvez ele tenha, ok? Talvez ele tenha a dizer algo contra mim. Terceira coisa é amar a correção e corrigir o coração. Porque quando a gente responsavelmente avalia a nossa história, e como disse, isso pode ser algo traumático, o próximo passo é amar a correção, corrigir o coração. Numa realidade onde todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, a maior virtude é amar a correção. Então, depois de avaliar a história, precisamos de corrigir os nossos caminhos. É interessante ali, Paulo, explicando o princípio da ceia, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Isso significa que a única alternativa que Paulo está dando é resolver, corrigir, acertar, consertar, reconciliar. Tome da ceia. Não se cogita a possibilidade de examinar-se a si mesmo e não tomar da ceia. Paulo falou: examina conforme foi seu coração, não sei. Ele não fala isso. Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo, tome da ceia. Conserta o que você tem que consertar, resolve o que você tem que resolver. Não tem a possibilidade de não cear. Então veja bem, a questão não é apenas seguir em frente. Nós precisamos de seguir em frente com as coisas resolvidas. Por que muitos líderes estagnam? Por que tantos líderes se encontram num teto baixo, nunca passam daquele limite? Por que tantas pessoas sobem até um ponto na liderança e de repente entram em decadência? Por que tantos líderes vivem uma rotina de altos e baixos? Uma das principais respostas é essa: eles estão prosseguindo sem resolver situações críticas. Em algum momento das suas vidas rejeitaram a correção e até mesmo insistiram no erro. Por que quanto mais algumas pessoas caminham, mais elas se sentem perdidas? Gente, um pequeno desvio no início reflete num ângulo de defasagem que vai levar ela para um outro ponto onde você jamais imaginou que você fosse chegar. É preciso corrigir, retornar ao caminho, converter o coração. Por que tantas pessoas hoje caem no esgotamento? Simplesmente porque estão acelerando as suas vidas com as âncoras lançadas. É necessário soltar as âncoras. Como diz o corinho, solta o cabo da nau. Não adianta, se a âncora está lançada, quanto mais você acelera, é muito esforço e pouco avanço. Daqui a pouco o motor está soltando fumaça. Essa é uma das razões pela qual tanta gente hoje pifa, literalmente pifa no ministério. Veja bem, cansaço é diferente de estresse. Cansaço vem de um esforço intenso, estresse vem de um esforço inútil. Para lidar com o cansaço, você descansa. Para lidar com o estresse, demanda restauração, mudança.
soltar as âncoras. Não é você ignorar o seu passado. Ignorar o seu passado é a maior burrice que tem. Tem gente que fala, não, ignora o seu passado, o que passou, passou. Não, de repente você está ancorado, é ali. O passado tem que ser resolvido. Isaías fala sobre restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. Jesus disse, lembra-te de onde caíste, volta lá, resolve. Então veja bem que Jesus estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas 7 igrejas. Para Éfeso, não é? Ele fala exatamente isso, lembra-te de onde caíste, a mensagem é clara, não ignore a sua queda, não prossiga dessa forma, senão o seu castiçal será removido, a sua luz vai apagar. Pérgamo, ele fala, arrepende-te, decida pela mudança, e ele fala assim, senão eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Veja bem, aqui não é o diabo que vai parar, né? Muitas vezes a gente acha que é o diabo, é Deus que fala, eu vou pelejar contra você. Tiatira, ele fala, o que tendes, retém até que eu venha, ou seja, não negocie os seus valores, os seus dons, não enterre os seus talentos, não abra mão das promessas. Eu gosto muito desse provérbio, quando diz, compra a verdade não há vendas, a disciplina, a prudência, a sabedoria. Para Laodiceia, Jesus disse, olha, não deixe o teu sucesso te enganar, te destruir, paga o preço, compra ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio, para que vejas. Então, se tem uma coisa muito importante, queridos, se tem algo que é muito importante, é amarmos a correção. Não se ofenda com a correção. Não se ofenda com a correção. Eu sei que é um pouco difícil dar um amém para isso, né? Mas olha, talvez o maior segredo da vida é esse, é amar a correção, corrigir o coração. O quarto ponto aqui é cultivar caráter, manter a fidelidade. Caráter é a nossa musculatura moral, é a vitória da nossa determinação espiritual sobre a nossa inclinação carnal. Caráter deriva de uma vida pastoreada por princípios, norteada por propósitos, uma vida construída com ênfase na responsabilidade. Caráter pode se manifestar nos grandes momentos, mas ele é formado nos pequenos. Então, caráter é o que nós somos, diante das provas, diante das tentações, diante do conhecimento adquirido, é você andar na luz que você tem, ao recebermos poder. Não é que o poder corrompe, né? O poder só revela o coração que já estava corrompido. Ao recebermos uma posição, tem gente que recebe uma posição na igreja e o cara se transforma. Quando nós estamos sozinhos, esse é você. Calvino sempre dizia, os céus estão nos assistindo. Aliás, espiritualmente você nunca está sozinho, sempre tem uma nuvem de testemunhas, né, nos assistindo. Então, se tem algo realmente que a gente vê que é uma tônica, assim, nas cartas que Jesus escreve para esses pastores, essa busca por pessoas que mantêm a fidelidade, independentemente de ter muito ou de ter poucos recursos. Eu acho muito curioso, tem 2 salmos assim que eles se complementam demais, o Salmo 12 e o Salmo 15. No Salmo 12, você vê assim o clamor do salmista, né? O salmista dizendo, Senhor, né, os fiéis, os leais estão em extinção. Davi fala assim, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então Deus procura pessoas fiéis, fidelidade é raridade. Então, nessa busca por pessoas fiéis, que Davi, assim, lutou tanto por isso, chega no Salmo 15, Deus se revela para Davi, não é? Dando uma resposta, dizendo
quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? E Deus começa a descrever o caráter que ele está procurando. O que vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem o desprezível, réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Não existe uma outra forma de você cultivar caráter, senão pelo exercício da fidelidade. É interessante, pouco antes do povo ir lá para o cativeiro na Babilônia, o povo perder a terra, porque quem herda a terra são os mansos, não é? E o povo estava perdendo a terra. Então Deus chega lá para Jeremias, né? Isso está lá no capítulo 5 de Jeremias, e Deus fala assim: Jeremias, olha, você pode procurar, anda pela cidade, anda pelas ruas, pelas praças, se você conseguir achar um homem fiel, eu perdoo a cidade inteira. Deus estava procurando uma pessoa fiel e não tinha. Você se lembra a intercessão de Abraão? Quando Deus foi subverter as cidades de Sodoma e Gomorra, ele foi ter uma conversa com Abraão. Ele falou: Abraão, olha, essas cidades, a maldade delas chegou até os céus. Eu já fui lá ver, realmente o negócio está irreparável. E Abraão começa a interceder, porque ele tinha parente lá. E Abraão fala: Senhor, mas o Senhor, eu te conheço, o Senhor nunca vai destruir o justo junto com o ímpio. Se tiver 70 justos, o Senhor poupa a cidade? Ah, Abraão, poupo sim, se tiver 70 eu poupo, mas não tinha 70. E ele vai regateando, e se tiver 60, 50, 40, 30, não tinha. O que traz a destruição de uma sociedade não é a abundância dos ímpios, é a ausência dos justos, porque o justo é que é o sal da terra e a luz do mundo, é quem preserva. Construir caráter. O quinto ponto é esse, é projetar o futuro. Projetar o futuro é você viver de tal maneira que concretizamos projetos, alcançamos as promessas que almejamos em Deus. Viver profeticamente. Viver profeticamente não é você adivinhar o futuro, é você ser o arquiteto do futuro. Porque quando você semeia, você colhe. O futuro é previsível. Quando você conhece as leis que governam o mundo moral, o futuro é previsível. Pelas escolhas de uma pessoa, eu posso saber o que vai acontecer lá na frente. Quando você discerne essas leis que são absolutas. Por exemplo, a Bíblia fala soberba, precede a destruição, altivez de espírito a queda. Quando você vê uma pessoa se arrogando, você não precisa nem ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída, porque isso é uma lei, é um princípio, não é você que quebra a lei é que te quebra. A Bíblia fala: viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte. Você sabe qual vai ser o futuro dela, entende? Então é interessante como que Deus é galardoador dos que vencem. E ele começa exatamente a fazer as promessas, incentivando esse tipo de semeadura. Para Éfeso, ele começa a falar sobre aqueles que vencem, ao que vencer. Éfeso, ele fala: dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, a intimidade do Éden. Esmirna, ele fala: não receberá o dano da segunda morte, uma vida abundante. Pérgamo, dar-lhe-ei o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome, a revelação da aliança, a liberação da identidade. Tiatira, ele fala assim: lhe darei poder sobre as nações, a grande comissão. Sardes, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Filadélfia, farei coluna do templo do meu Deus. Laodiceia,
concederei que se assente comigo no meu trono, uma autoridade legítima. Então veja bem, projetar o futuro significa você viver com sensibilidade profética, com empenho apostólico, objetividade, senso de destino, inovação, sem se corromper. Como foi muito bem ilustrado aqui antes, não é? A gente vê todo esse movimento do progressismo, e progressismo, essa ideologia progressista, é um nome assim muito moderninho, muito bonitinho, não é verdade? Mas a intenção desses arquitetos, desses que se dizem ungidos para arquitetar um mundo sem Deus. E um mundo sem Deus tende ao caos, é uma coisa extremamente maligna. Nós já vimos isso várias vezes na história da humanidade. Não vai dar certo. Mas viver profeticamente é você ter essa sensibilidade profética, esse empenho apostólico. É você entender a vontade de Deus de uma forma prática, funcional. Projetar o futuro é descrever a nossa visão de forma realizável. A visão precisa de ser sonhadora, e muitas vezes Deus vai nos dar sonhos, mas ao mesmo tempo que a visão tem que ser sonhadora, ela tem que ser realizável, ela tem que ser criativa e objetiva ao mesmo tempo. Uma visão normalmente é construída por princípios e por estratégias. São os dois elementos principais de uma visão: princípios e estratégia. Princípios são imutáveis, estratégias são dinâmicas, elas mudam. Inverter isso pode destruir um ministério. Quais são os princípios que nós precisamos imutabilizar? Quais são as estratégias que nós precisamos flexibilizar, inovar? Como foi colocado aqui, de certa forma, nós temos que aprender a pensar. Não é só fora da caixa, é fora da caixa. Porque nós estamos num planeta em rotação, não dá para engessar. A visão de Deus é dinâmica, o chamado de Deus é dinâmico. Os meios de comunicação, eles estão produzindo drásticas e revolucionárias mudanças que desafiam a nossa cosmovisão. O conceito de nações está mudando. Inclusive, o conceito de fronteiras, já assim, meio que não existe muito mais. As maiores comunidades já não são países, são redes sociais. As redes sociais têm uma população maior do que a Índia, que hoje seria o país mais numeroso. O conceito de idioma está mudando. Hoje nós temos aí que no mundo de missões a gente chama o Globish, que é um inglês globalizado, o idioma mais falado. Às vezes eu, por exemplo, com meu inglês tupiniquim, eu viajo o mundo inteiro, prego o evangelho para um tanto de gente, né? Então aprenda inglês, né? O conceito de riqueza está mudando. É interessante, muitos milionários, bilionários, não é? Os caras estão começando a doar fortunas para causas humanitárias. Por quê? Porque só ambição material não realiza ninguém. Jesus advertiu sobre essa síndrome da prosperidade louca. Lembra o cara que enriqueceu, fez celeiros e tal, vou aumentar os meus celeiros? Louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo isso que você ajuntou, para quem será? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O conceito de missões tem mudado, é impressionante a dinâmica do mundo de missões. A gente precisaria ter uma aula só sobre isso, não é? É interessante, hoje, assim, no mundo de missões, se fala já na quarta onda missionária. O que é a quarta onda missionária? É esse princípio do sacerdócio universal. Ou seja, cada área de influência da sociedade, a Bíblia nos dá o quê? Nos dá recursos, nos dá princípios, verdades, discernimentos para redimir essas áreas. Então não é só a área da religião,
você tem aí a área dos negócios, a área de ciência e tecnologia. Então hoje se fala, por exemplo, num sacerdócio, que não é só o sacerdócio eclesiástico. Hoje você tem os sacerdotes da área de negócios que estão santificando essa área, que estão fazendo negócios com princípios bíblicos, com generosidade inclusive, não é? E estão revolucionando essa área. Você tem os sacerdotes que estão trabalhando na área de tecnologia. Eu tenho conhecido pessoas, tem um homem de Deus nos Estados Unidos, que esse cara ele já tem quase 200 patentes, e ele fala: o Espírito Santo é que me dá as ideias, e ele está revolucionando a área de tecnologia, tudo com a revelação do Espírito Santo. É um sacerdote. Você vê lá o Bezaleel, na área de artes, por exemplo, como que Deus ungiu pessoas para fazer os itens lá do tabernáculo. Então, é muito importante nós entendermos que a cosmovisão bíblica não é uma cosmovisão escapista, mas é a ocupação de espaço. Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino, não é você sair desse mundo. Como eu disse, essa terra aqui, o propósito de Deus para ela vai se cumprir. Ela não vai ficar para o anticristo, não. O anticristo vai lá para o lago de fogo. O plano de Deus para essa terra vai se concretizar. Tudo que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse. E a Bíblia garante, essa é a cosmovisão bíblica: assim como as águas cobrem o mar, toda essa terra se encherá do conhecimento da sua glória. Hoje nós estamos começando a falar nisso nos sacerdotes da política. Gente, você quer uma área mais sagrada do que a área da política? Lá na nação de Israel, quem é que criava as leis? O sacerdote. Como é que você vai colocar um ímpio para construir as leis que você vai obedecer, que seus filhos vão obedecer? Gente, nós temos que colocar gente lá. Mas infelizmente nós estamos mandando nossos piores missionários para a política. Chega lá e cai de boca. Temos que achar os Daniéis, os Josés, os Moisés, não é verdade? Os caras que têm espinha dorsal, os caras que não se rendem, que não se vendem, que não negociam valores. Eu estou te mostrando áreas missionárias, o que está acontecendo hoje, ocupação de espaço. Sexto ponto aqui é você calcular o preço. Projetar o futuro requer esse passo, que é calcular o preço. A Bíblia fala: quem precipita peca, quem não calcula o preço acaba sendo envergonhado. Lembra quando Jesus fala do cara que começou a construir a torre, não tinha como terminar, o cara que saiu para a guerra, não fez conta que o exército dele não tinha condição de vencer o outro, vai ser envergonhado. Então, quando você olha o que Jesus está dizendo às 7 igrejas, você vê vários preços. O preço da recuperação. Éfeso, né? Pratica as primeiras obras, recuperar o ritmo perdido, recuperar o caráter perdido, a confiança perdida, o casamento perdido, o ministério perdido, e às vezes até a salvação perdida, porque lá em Sardes fala: olha, esses aí eu não risquei o nome do livro da vida, não, e não riscarei, mas teve outros que Jesus riscou o nome do livro da vida. Salvação é uma aliança. Deus não quebra a aliança, né? A parte dele ele se mantém. Então, o preço da recuperação, o preço do sofrimento. Em Esmirna, ele fala: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Preço do sofrimento. Olha, vai vir uma perseguição. Jesus está avisando. Segura as pontas. O preço da perseguição. Pérgamo
Ele fala sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus está dizendo, olha, haverão adversários, e adversários fortes. Lembra lá a batalha de Neemias, com Sambalate, Tobias, Gesem, né? Os inimigos se levantam, mas isso tudo é vitamina, gente, né? A fé é uma musculatura que tem que ser exercitada. O preço da verdade, para Tiatira ele fala, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então a importância de resistir às doutrinas que querem santificar o profano. Hoje isso, né, está meio na moda, né? A inteligência artificial está fazendo isso, inclusive, né? O preço da santidade, Sardes, ele fala, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O preço da perseverança, Filadélfia, guardaram a palavra da minha paciência, não retroceder na fé. O preço da prosperidade, Laodiceia, ele fala sobre comprar ouro provado no fogo, honestidade, vestes brancas, justiça, colírio, generosidade, não é? Então é interessante, a gente vê alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não calcularam o preço. Um dos exemplos, o próprio Pedro, né? Quando ele se precipita, Jesus começa a explicar que ele iria morrer, iria dar a sua vida. Então Pedro ali se sobressalta, né, num delírio, não é, num surto de arrogância. Ele fala, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas não calculou o preço, agiu arrogantemente. E Jesus falou, olha Pedro, baseado aí no seu orgulho, vou dizer que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Foi dito e feito. Calcular o preço minimiza os obstáculos, encoraja os irmãos, paralisa as resistências malignas, cala os opositores. Eu não sei se você se lembra ali, Paulo, né, a ousadia que ele tinha, por exemplo, lá diante do rei Agripa. Paulo foi tão ousado com esse rei, ele pregou de uma maneira assim tão contundente o evangelho, que o rei Agripa fala, por pouco você não me converte. Numa outra situação, Paulo estava se despedindo da igreja lá em Éfeso, aí de repente um profeta, inclusive um profeta de renome na época, não é? O profeta Ágabo, que havia profetizado uma fome que de fato tinha vindo, esse cara faz um ato profético, pega a cinta de Paulo, amarra as suas mãos e fala, olha, o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém. O Espírito Santo está falando. Aí a igreja começa, Paulo, não vai para Jerusalém, o profeta está avisando. Aí Paulo fala assim, o que vocês estão choramingando por minha causa? Eu estou pronto não só a ser preso, como dar a minha vida se for necessário em Jerusalém. Rapaz, como é que você segura um cara desse? Um cara desse dá ataque cardíaco em Satanás. Como é que você para? Paulo e Silas, 2 caras, viraram o mundo de cabeça para cima. Chegaram até nós, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para cima, né? E por fim, discernir o tempo, uma compreensão dinâmica do momento espiritual. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. É interessante ali em João no capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, veja bem, ele começa a oração dizendo assim, primeira coisa que ele fala é, Pai, é chegada a hora. Não é o pai que está falando para Jesus, meu filho, ó, chegou a hora. Não, é o filho que já tinha consciência do tempo. É chegada a hora. É chegada. Ele começa, aquela oração é fruto do discernimento do momento espiritual, do Kairos. Quem não entende a hora, foge, dispersa, atrai, nega, dorme, desilude, né? Os discípulos se dispersaram porque não entenderam o momento. Mas quando você discerne o tempo de Deus, você pode dizer como Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto.
Jesus seria abandonado, traído, perseguido, preso, açoitado, humilhado, espancado, julgado, crucificado, morto, mas o discernimento daquele momento levou Jesus a essa oração estratégica, que foi como um escudo para todo o plano de Deus fluir na vida dos discípulos. A Bíblia fala sobre a bênção dos filhos de Isacar, que eles eram peritos para discernir os tempos. Qual é o momento espiritual que você está vivendo? Só pegando tudo isso, deixa eu só compartilhar um episódio bíblico com você. 2 Samuel, no capítulo 21, a Bíblia fala assim: nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, o Senhor lhe disse: é por causa da casa sanguinária de Saul, porquanto assassinou os gibeonitas. Então veja bem, é muito interessante a gente analisar, quando a Bíblia fala aí nos dias de Davi. Os dias de Davi são muito significativos, porque Davi se tornou como que um protótipo messiânico, né? Um arquétipo messiânico. Inclusive, quando Mateus, ali no primeiro evangelho, no Novo Testamento, Mateus 1,17, Mateus faz um resumo espetacular do Antigo Testamento, dizendo assim: de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e da deportação de Babilônia até o Cristo, 14 gerações. O que significa de Abraão a Davi, 14 gerações? Foi exatamente o tempo que Deus levou para pegar um homem, santificar esse homem, trazer esse homem para perto do seu coração, esse homem que foi Abraão, e através da descendência desse homem, então, Deus levantou uma nação, que se tornou o seu agente missionário na face da terra. Porque o Antigo Testamento, gente, ele nos dá um modelo de nação. Se você for pegar o extrato do Antigo Testamento, o que você vai ter? Um modelo de nação. O Novo Testamento vai te dar um modelo de igreja. Você não pode pegar um modelo de igreja em detrimento do modelo de nação, não é? A natureza de Deus sempre vai ter convergência, complementabilidade, continuidade, não é? Essa é a ideia. Então, quando a Bíblia fala nos dias de Davi, Davi foi esse homem que conseguiu empurrar a nação de Israel para a plenitude do seu propósito, para o seu apogeu. O apogeu da glória de Israel foi em Davi, talvez maiormente falando, nos primeiros 20 anos de Salomão, quando aconteceu um dos maiores avivamentos que a terra já viu, porque a Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra, não era de algumas, era de todas as partes da terra, com as suas questões, as suas incógnitas, não é? Os seus problemas, e a Bíblia fala que Salomão tinha a resposta de Deus para os dilemas da sua geração. Então veja bem que Davi foi esse cara que conseguiu cumprir um modelo de nação que funciona, que é luz para os gentios, que é sal para a terra, que evita a corrupção do mundo. Davi, o Israel de Davi. Como nós tivemos a Suíça de Calvino, como nós tivemos a Alemanha de Lutero, como nós tivemos a Suécia de Rauge, como nós tivemos os Estados Unidos lá dos pais da Revolução Americana. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos dá um modelo de nação que pode fazer de você cabeça e não cauda, e um exemplo, luz para os povos. A Bíblia nos dá esse modelo. Então veja bem que Davi está empurrando a nação para essa plenitude. O que acontece? Vem uma fome. Veja bem, nesse único versículo, 2 Samuel 21:1, a gente tem aí um resumo muito grande, porque você tem a história de 2 reis,
né, duas gestões governamentais, a gestão de Saul e a gestão de Davi. Então, a nação está indo para o apogeu da sua glória, experimentando a plenitude do propósito de Deus, e uma fome puxa para trás. Normalmente a fome está ligada com o quê? Com a seca, não é? Se já tinha 3 anos consecutivos de fome, talvez já deveriam ter pelo menos uns 5 anos de seca, sim ou não? Quem entende aí de agricultura, né? No mínimo aí 5, 6 anos de seca. Imagina aqui a cidade de Goiânia, um ano inteiro sem cair uma gota d'água. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Veja bem, algo segurando. Talvez Davi até tenha sei lá, falou: Senhor, por que isso está acontecendo? Talvez ele estava se culpando, Deus, porque logo no meu governo, por que isso está acontecendo no meu governo? O que eu fiz de errado, Senhor? Né? Então, chega num momento, talvez Davi também tivesse lá consultado os seus ministros, consultado os profetas, mas é interessante que ninguém teve um discernimento daquela fome, gente. Nós estamos falando aí de 5, 6 anos, no escuro. E Davi consultou a Deus, começou a buscar a Deus. É difícil um cara que buscava a Deus com tanta diligência, né? E de repente Deus responde, e vem um diagnóstico preciso. Deus fala: não, Davi, fica tranquilo, não é você, o problema não é você, não tem a ver com a sua gestão governamental, é a gestão passada. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. Veja bem, gente, você sabe que tem pecados que ferem a terra. É muito importante você entender essa relação entre céu e terra na Bíblia. Eu disse, né, os mansos herdarão a terra. É por isso que você vê na história da humanidade, principalmente a história que a Bíblia descreve, você vê povos nascendo e povos morrendo, povos ganhando a terra e povos perdendo a terra, porque tem pecados que ferem, que adoecem a terra. A Bíblia, quando fala sobre a maldade dos cananeus, fala que a maldade dos cananeus chegou até os céus. Eles feriram a terra, assim como os judeus começaram a seguir o caminho dos cananeus, e a terra os vomitou para o cativeiro em Babilônia. Do mesmo jeito que os cananeus perderam a terra, os judeus perderam a terra. Deus não tem acepção de pessoas. Então Jeremias fala sobre 4 pecados que ferem a terra. Ele fala lá sobre apostasia, idolatria, adultério e derramamento de sangue inocente. Se você ler Levíticos 18, ainda você tem uma lista mais detalhada desses pecados. Esses pecados, eles adoecem a terra. No inglês a palavra é sick, é a palavra enjoado. A terra fica doente, começa a vomitar os seus moradores. Como é que você sabe que uma terra adoeceu? Ela começa a vomitar os moradores. Venezuela está vomitando os moradores. A Síria está vomitando os moradores. O Afeganistão está vomitando os moradores. Gaza está vomitando os moradores. Califórnia está vomitando os seus moradores, porque é sangue inocente, é aborto, é homicídio, é a liberação do crime. Então a gente percebe que tem pecados que ferem a terra. Então Deus fala isso: Davi, a nação não vai chegar onde ela precisa chegar no meu propósito, se você não resolver isso. Gente, presta atenção. Tem coisas que nos afetam e que às vezes não tem a ver com a gente diretamente. Mas Davi estava assentado na cadeira, no lugar de autoridade, que Saul maculou com sangue inocente. Então é interessante como, essa é uma história meio comprida, mas Davi procura os gibeonitas e fala com eles: olha, nós estamos sob maldição.
todos esses anos aqui de fome, e a palavra ali, né, não é starving, é fome mesmo, é um quadro assim crônico de miséria, a nação estava debilitada. Falou, é por causa da chacina que Saul fez com vocês. E Davi fala assim com os gibeonitas: o que eu tenho que fazer para que vocês nos tirem desse castigo? Olha a humildade de Davi. Você se lembra que os gibeonitas acabaram se tornando os servos do templo. Fizeram uma aliança com Josué, né, de que Israel não os mataria. Depois descobriram que, na verdade, eles estavam ali. Fizeram, na verdade, assim, meio que um teatro, né, para conseguir fazer essa aliança, mas ele em cima de uma mentira. Então Josué dá uma sentença para eles, dizendo: olha, tá bom, vocês não vão morrer, nós vamos cumprir a nossa palavra, mas vocês vão ser rachadores de lenha para o templo. Porque o templo, gente, ali o tabernáculo, é uma grande cozinha. Nós estamos falando de dezenas, centenas de sacrifícios. Imagina quanta lenha e quanta água você não precisa. Quem trabalha em cozinha sabe o que eu estou falando. Então eles foram incorporados na classe sacerdotal. Porque quem é manipulador como os gibeonitas tem que ter uma vida perto do altar, uma vida perto da cruz, perto do sacrifício, né? Então Josué estrategicamente falou: olha, vocês vão ser tirador de água e rachador de lenha. Vocês vão ter uma vida bem perto do sacrifício. E agora vem o cabeça de vento do Saul e assassina esses caras. E a nação trava, para tudo. Então Davi fala com eles: olha, só vocês podem nos tirar dessa maldição. E os gibeonitas falam com Davi: olha, Davi, puxa vida, né? A gente aprecia muito o que você está fazendo, obrigado, né? Mas realmente isso não pode ficar impune, porque a impunidade gera um crédito de injustiça. É isso que, vamos dizer assim, legaliza uma ação maligna. Isso estava realmente segurando os céus, estava adoecendo a terra, feriu a terra. Então eles pedem, não sei se você se lembra, 7 homens. Os gibeonitas falam assim: dá-nos 7 homens desses que participaram dos crimes, das chacinas, dessa casa sanguinária, dessa família sanguinária. Dá-nos 7 homens para que sejam enforcados e paguem pelos seus crimes. Só 7. Ao mesmo tempo que eles não estão tolerando a impunidade, eles estão sendo generosos. Só 7. E Davi falou: olha, está de bom tamanho, é justo. Ele entrega esses homens para pagar pelos seus crimes, são enforcados. Vem aquela cena tétrica de uma mulher chamada Rispa, que era mãe de alguns deles, espantando os urubus. Davi fica sabendo, manda lá alguns emissários, pegam os corpos e fazem ali vamos usar esse termo, um fechamento daquele ciclo. Inclusive enterraram os cadáveres desses descendentes de Saul junto com os ossos de Saul e Jonatas, tipo assim, fechando a fatura, falando: Deus, olha, está aqui, não é? Resolvemos o passado, está resolvido. Esse derramamento de sangue que feriu a terra está resolvido. Esses homens pagaram pelos seus crimes, né, pelos crimes de Saul. Enterrou os ossos junto com os ossos de Saul. Quando esses homens estavam sendo enterrados, quem se lembra o que aconteceu? Alguém se lembra? O que aconteceu? A chuva veio. A chuva veio. Veja bem, gente, talvez aí 5, 6 anos sem cair uma gota de água. Assim como Elias confrontou os pecados de Acabe, 3 anos e meio de seca. E agora, quando esses homens estão sendo enterrados, o céu se abre, a chuva vem. E a Bíblia fala assim, que Deus voltou a ser favorável com a terra, por causa do discernimento de Davi, do discernimento.
discernimento, da sensibilidade profética, da capacidade sacerdotal de trazer redenção, ele virou a chave. E a nação que havia parado, agora ela pode prosseguir, chegar no seu propósito. O Israel de Davi, um modelo de nação que pode ser implantado e pode dar certo em qualquer lugar desse mundo, inclusive no Brasil. Não é verdade? A Bíblia nos dá um modelo de nação. Lógico que essa é uma conversa larga. Nós temos um modelo social, um modelo político, um modelo de governança civil que a Bíblia nos dá, sim. Pode ser implementado? Pode. E se for implementado, dá certo? Dá. Lógico, você não pode pegar só o modelo de nação, você tem que pegar o modelo de igreja, que é um outro paradigma, é uma transformação de dentro para fora. Inclusive, o modelo de igreja nos arremete ao modelo de nação. O modelo de igreja é o Cristo em vós, é a esperança da glória, que culmina numa grande comissão que é discipular nações. Não é só pessoas, é nações. É você batizar nações nos valores desse modelo de nação que foi dado, que foi entregue. Viver com discernimento, com sensibilidade profética. Quando a gente olha para essas cartas que Jesus escreve à igreja da Ásia, o que ele está buscando é exatamente esse alinhamento, para que a igreja chegue numa plenitude, como chegou em muitos países, gente, em muitos lugares. Nós podemos experimentar isso, mas é importante um tempo de avaliação. Então curva a sua cabeça um pouquinho, deixa o Espírito Santo falar com você. Lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, cultivar caráter, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento profético. O que o Espírito Santo está falando com você? Seja sensível. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Só o Senhor sabe o preço que esses homens e essas mulheres têm pago no seu reino. Só o Senhor sabe. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu te agradeço profundamente por cada uma dessas vidas preciosas. Mas que o Senhor realmente venha, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa escrever no nosso coração a mensagem que cada um de nós precisa, assim como aqueles anjos, os líderes daquelas igrejas precisaram. Antes do Senhor abalar as nações, o Senhor teve uma conversa com aqueles pastores. Que o Senhor possa ter essa conversa com cada um de nós também. Somos a tua obra, estamos em construção. Nos colocamos nas tuas mãos como barro nas mãos do oleiro. Confiamos no seu caráter, no teu toque. No nome de Jesus.